Sempre pensei que as traições chegavam com gritos, brigas ou olhares de cortar, mas a minha veio com uma notificação, uma vibração suave na mesa de cabeceira. Naquela noite, o celular do meu marido tocou às 11h47 da noite. Eu estava acordada, olhando para o teto, pensando na viagem que faríamos no dia seguinte para celebrar nosso 35º aniversário de casamento. Ele dormia ao meu lado com aquela respiração pesada que eu sempre achei ser a de um homem em paz. Mas não naquela noite. Naquela noite, algo me fez olhar para o celular. Apenas uma mensagem, uma frase, uma punhalada. Quando ela sair, me avisa. E o remetente. Alice, minha melhor amiga vinha há 20 anos. A madrinha do meu filho, a mulher com quem dividi segredos, lágrimas e cafezinhos intermináveis. Por um segundo, achei que meus olhos estavam me traindo. Li de novo 1, 2, 3 vezes, mas a mensagem continuava ali, como uma sentença. Meu corpo gelou. O coração não batia, ele martelava no meu peito. Senti um calor subir, como se a alma estivesse em chamas por dentro. Não chorei, não gritei, apenas coloquei o celular no lugar e olhei para aquele homem adormecido, quem eu pensei ter conhecido por mais de metade da minha vida. Foi ali que entendi. O verdadeiro inferno não tem fogo, ele tem silêncio. Passei o resto da noite acordada, fitando a mala aberta sobre a cadeira. Era irônico. Eu havia preparado aquela viagem para nos reconectarmos. Pensei que, longe do barulho e da rotina, poderíamos nos reencontrar como antes. E ele já estava planejando outro tipo de encontro. Alice sempre foi uma mulher encantadora, sutil, elegante, com aquele sorriso que deixava todos à vontade. Eu a admirava, a defendia quando os outros a criticavam. E enquanto eu falava bem dela, ela falava com ele. Havia sinais, claro, pequenos gestos, olhares, silêncios, que agora faziam todo o sentido. Mas quando a gente ama, escolhe não ver. E eu escolhi não ver por anos. Naquela noite, enquanto ele dormia, decidi que não o confrontaria. Não ia chorar nem pedir explicações. Não me humilharia implorando por uma verdade que eu já conhecia. Se eles pensavam que poderiam me enganar, descobririam que haviam me subestimado. Na manhã seguinte, levantei antes dele. Preparei café, tomei meu desjejum e me comportei como se nada tivesse acontecido. Quando ele desceu com um sorriso ensaiado, me abraçou por trás e disse: "Pronta para a nossa viagem, amor?" "Pronta", respondi sem olhá-lo. Enquanto ele falava sobre o itinerário, as reservas e o tempo, eu o observava, não com amor, mas com a fria atenção de quem estuda o inimigo. Cada palavra sua era mais uma peça do quebra-cabeça, cada sorriso, mais uma mentira que aprendi a reconhecer. E enquanto que eu escutava, eu já tinha o primeiro passo do meu plano em mente. Eu não precisava confrontá-lo ainda. Eu precisava vê-lo cair sem saber como, nem quando. Quando chegou a hora de sair, olhei-me no espelho pela última vez antes de fechar a porta de casa. Não vi uma mulher destruída. Vi uma mulher contida, à beira de algo novo. Eu não sabia se o que sentia era dor ou lucidez, mas, pela primeira vez em muitos anos, senti que tinha o controle. No caminho para o aeroporto, ele pegou minha mão. Os dedos dele tremiam um pouco. Talvez ele estivesse pressentindo algo. "Você está bem?" perguntou. "Perfeitamente", respondi com um sorriso que nem eu reconheci. O voo foi silencioso. Eu fingia ler uma revista, mas na verdade pensava em Alice, em como planejaram tudo, em como teriam falado de mim entre risos e em como aquele riso seria a última coisa que lhes restaria. Minha mente se movia rápido, organizando cada peça, como se a dor tivesse despertado uma nova clareza em mim. Eu sabia o que faria: observá-los, esperar o momento exato e, então, agir. Quando chegamos ao resort, ele pediu a suíte que havia reservado com antecedência. Falou com tanta segurança, como se quisesse deixar claro que estava tudo sob controle. Eu apenas assenti. Sorri para o recepcionista, peguei a chave e entrei no elevador. Lá dentro, o silêncio era pesado. O reflexo das nossas figuras no espelho parecia o de 2 desconhecidos. Ele cantarolava uma canção. Eu contava mentalmente os segundos para chegar ao andar.
Ao abrir a porta da suíte, tudo estava perfeitamente arrumado. Flores, vinho e um bilhete do hotel que dizia: "Bem-vindos, casal especial." Olhei para ele e fingi surpresa. "Que detalhe, não é?" eu disse. "Você merece", respondeu beijando minha testa. Sua mentira cheirava a perfume caro e culpa antiga. Enquanto ele tomava banho, me aproximei da janela. A vista era linda, o mar, as luzes do pier, a promessa de uma noite tranquila. Mas por trás daquela beleza, eu sentia algo mais, uma sombra se movendo em nossa direção. Percebi que o destino às vezes tem um humor cruel. Aquele hotel era o mesmo onde celebramos nosso 10º aniversário. O mesmo onde, anos atrás, ele me prometeu que jamais me faria mal. E agora, 35 anos depois, seria o cenário onde eu descobriria a extensão da sua traição. Mas eu não faria isso chorando, nem com raiva. Minha vingança seria precisa, silenciosa e limpa. Naquela noite, quando ele saiu do banheiro, fingi um bocejo. "Estou exausta", eu disse. "Descanse, amor. Amanhã será um dia longo." "Sim, será", sussurrei. Esperei que ele apagasse a luz. Sua respiração ficou profunda. O relógio marcava 00:30 da manhã. Peguei o celular dele e desbloqueei com a digital enquanto ele dormia. Lá estava. Amanhã, 10 da manhã, no hotel. Ela já terá saído. E embaixo, uma localização enviada. Exatamente o mesmo hotel, a mesma suíte. O encontro estava marcado. Fechei, apaguei a tela e sorri. Eles não sabiam que a vítima também podia ser a caçadora. Naquela noite, eu não dormi. Planejei cada detalhe. Eu sabia que Alice chegaria no dia seguinte. Sabia que ele sairia para encontrá-la, convencido de que eu estaria fazendo compras ou tomando café no restaurante do hotel, mas eu estaria mais perto do que imaginavam. Preparei a câmera que sempre levava na bolsa, verifiquei a bateria e ajustei o relógio. Às 9:30 da manhã seguinte, vesti-me com calma, peguei minhas coisas e saí, deixando a porta apenas entreaberta. Não havia medo, não havia tremor, apenas uma certeza. O jogo havia começado. Há silêncios que matam mais do que uma palavra dita aos gritos. O meu começou naquela manhã, quando me sentei de frente para meu marido no café da manhã do hotel e fingi que tudo continuava igual. Ele falava dos passeios turísticos, do clima, de como o café estava caro. Eu apenas o observava. Cada gesto dele era uma cena ensaiada, cada sorriso, uma camada de tinta sobre uma rachadura enorme. Não podia só acreditar que o homem com quem dividi metade da vida estivesse ali, tão tranquilo, planejando seu dia, enquanto guardava no bolso a mensagem de outra mulher. Enquanto mexia meu café, lembrei-me da primeira vez que conheci Alice. Era o ano de 1994. Eu tinha acabado de me mudar para o bairro com meus filhos pequenos, tentando me adaptar a uma vida nova e mais modesta. Ela foi a primeira a bater na minha porta. Trouxe um bolo de cenoura e um sorriso enorme. "Bem-vinda à vizinhança, vizinha", me disse com aquela calidez que desarma. A partir daquele dia, ela se tornou parte da minha vida. Compartilhávamos tardes de conversa, confidências e risadas. Quando meu marido se atrasava no trabalho, era ela quem me fazia companhia para que eu não me sentisse sozinha. Quando meus filhos ficavam doentes, ela era a primeira a aparecer com remédios e palavras de incentivo. E quando eu confiei nela, mais do que em qualquer pessoa, foi quando ela começou a cavar o buraco onde enterraria minha confiança. Lembro-me claramente da primeira vez que a vi olhá-lo de forma diferente. Foi em uma reunião de família. Ele estava fazendo um churrasco no quintal e todos brincávamos. Em certo momento, Alice se aproximou para lhe trazer uma taça de vinho. Os dedos dela roçaram os dele. Foi apenas um segundo, mas o suficiente para que algo dentro de mim encolhesse. Aquele olhar, aquele sorriso sutil que mal se nota, mas que grita mais alto do que qualquer palavra. Ela o olhava como eu já não olhava mais. E ele, em vez de desviar o olhar, sustentou-o por apenas 3 segundos. Mas foram 3 segundos que mudaram algo para sempre. Desde então comecei a notar detalhes. Mensagens que ele apagava rápido, ligações que atendia na varanda, desculpas novas para sair sem mim. Nada grave o suficiente para acusá-lo, mas estranho o bastante para envenenar a calma. "Você está exagerando, Isabela."
dizia Alice quando eu lhe contava minhas suspeitas. Os homens são distraídos, só isso. E ela falava com tanta convicção que acabei acreditando nela. Que ironia! Eu contava meus medos para a mulher que os estava provocando. Os anos passaram e a distância entre meu marido e eu cresceu como uma sombra que se esticava sem que ninguém a impedisse. Ele se tornou mais frio, mais ríspido. Às vezes me abraçava sem me tocar de verdade, e quando o fazia, eu sentia que estava abraçando alguém ausente, mas eu continuava ali, sustentando o insustentável. Porque as mulheres da minha geração cresceram com a ideia de que o amor suporta tudo, que o casamento é para sempre, que é preciso calar para o bem da família. E eu calei. Calei por anos, enquanto a traição crescia em silêncio até se tornar uma hóspede. Enquanto tomávamos café no hotel, eu o observei com outros olhos, não os do amor, nem mesmo os do ódio. Olhei para ele como se olha para um estranho que vive com você por costume. E foi naquele instante que me dei conta. Eu estava dormindo com um desconhecido há anos. Você está bem? Ele me perguntou, notando meu silêncio. Sim, só estou um pouco cansada. Não se preocupe, depois do café você pode descansar. Sim, eu vou descansar, respondi, escondendo a ironia na voz. Ele não tinha ideia do que eu estava planejando. Acreditava que ainda tinha o controle, mas não sabia que o tabuleiro já havia mudado. Depois do café, saímos para caminhar pelo calçadão. O vento estava suave e o mar imenso. Parecíamos um casal feliz, para quem nos visse passar, ele segurando meu braço, eu sorrindo com naturalidade. Mas dentro de mim havia um furacão. Ele falava e eu o escutava com distância. A voz dele soava oca, como uma gravação antiga. Em algum momento ele pegou minha mão e me disse: Sabe, Isabela, fico feliz por termos feito essa viagem. Eu também, respondi com calma. Sinto que ultimamente estávamos desconectados. Sim, eu disse com um sorriso tênue. Mas não se preocupe, logo tudo voltará ao seu lugar. Quem dera ele soubesse o peso das minhas palavras. À tarde, fui sozinha à feira livre local, com a desculpa de comprar lembrancinhas. Na verdade, eu precisava pensar com clareza. Caminhei entre as barracas, vendo a vida de outras pessoas seguir como se nada fosse. O barulho, as vozes, as cores, tudo contrastava com o vazio que eu sentia por dentro. Peguei meu celular, abri meu e-mail e reencaminhei para minha própria conta as capturas de tela da mensagem que havia lido. Depois, instalei um aplicativo de gravação automática no celular dele. A ideia já estava clara na minha mente. Eu não enfrentaria essa traição com palavras, mas com provas. Naquela noite, ele jantou comigo como se nada tivesse acontecido. Pediu vinho, brindou por nós, pelos anos juntos. As palavras dele soavam como teatro barato para mim. Enquanto isso, eu contava os minutos para o dia seguinte. Às 10 da noite, Alice enviou uma nova mensagem. Vi a notificação refletida na tela do celular dele enquanto ele dormia. Tudo pronto. Te vejo às 10h15. Use a chave reserva. Você já sabe onde ela está. Não era coincidência. Tudo estava planejado e, sem saber, ele mesmo havia me dado a pista final. Naquela noite, antes de dormir, olhei para ele pela última vez com ternura. Sim, com ternura, porque apesar de tudo, parte de mim ainda o amava, ou pelo menos amava o homem que eu achava que ele era. Mas aquela ternura era diferente, era a de um adeus. Percebi que, no fundo, eu não buscava apenas vingança. Buscava recuperar algo que havia perdido, minha dignidade. E quando apaguei a luminária, soube com absoluta certeza. Amanhã, tudo mudaria para sempre. O silêncio seria minha arma e a verdade, minha vingança. O amanhecer chegou com um brilho estranho. O mar em frente ao hotel estava sereno, mas algo no ar me avisava que aquele dia não seria um dia qualquer. Acordei antes dele. O sol mal tocava as cortinas e a suíte cheirava a flores murchas e perfume alheio. Fiquei olhando para ele enquanto dormia. Seu rosto parecia tranquilo, mas eu já não via meu marido. Eu via o ator que havia interpretado seu papel por tempo demais. E pela primeira vez em muitos anos não senti dor, senti clareza. Levantei devagar, peguei um bloco de notas na gaveta e escrevi algumas linhas. Hoje vou te mostrar quem eu realmente sou. Deixei-o debaixo do travesseiro, bem onde ele colocaria a cabeça mais tarde. Depois, olhei-me no espelho. Eu tinha o rosto cansado, mas meus olhos estavam vivos. Não era uma mulher acabada.
Era uma mulher que havia decidido parar de ser vítima. Enquanto me vestia, repassava mentalmente cada detalhe do plano. A câmera estava pronta, o aplicativo de gravação já instalado no celular dele e meus e-mails protegidos com uma senha nova. Nada podia falhar. Não era um impulso. Era o resultado de uma noite inteira pensando sem lágrimas. Às 9 horas, ele acordou. Dormiu bem? Perguntou. Perfeitamente. Menti com um sorriso. Hoje podíamos ir ao pier e depois almoçar juntos. Claro, mas antes quero ir ao spa do hotel, eu disse, fingindo leveza. Preciso relaxar um pouco. Ele assentiu. Dei-lhe um beijo rápido e saí, levando a câmera pequena na bolsa e uma serenidade que nem eu entendia. O spa ficava no andar superior, bem em frente ao corredor das suítes mais caras. Sentei-me na área de espera com uma revista, fingindo ler. Dali, eu podia observar discretamente a suíte que havíamos reservado. O plano era simples: fingir que eu ia sair e deixar a porta entreaberta. O suficiente para que ele acreditasse que eu tinha saído. Às 9h45, voltei para a suíte e coloquei a câmera em um canto do armário, com vista direta para a cama. Testei o ângulo, ajustei o som e verifiquei a conexão. A tecnologia, por uma vez, seria minha aliada. Depois, abri a mala e peguei o vestido azul que ele sempre dizia que me caía bem demais para a minha idade. Sorri. Sim, eu o usaria, não para ele, mas para fechar meu próprio ciclo com dignidade. Às 10 em ponto, tudo estava preparado. Deixei a porta do quarto apenas encostada. Peguei minha bolsa e fingi sair, mas, em vez de ir para o spa, me escondi no corredor ao lado, atrás de uma coluna, de onde eu podia ver sem ser vista. O coração batia forte, mas não era medo, era expectativa. Às 10h07, ouvi passos. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era a do meu marido falando ao telefone. Sim, Alice, pode vir agora. Ela acabou de sair. Minhas mãos gelaram. Mesmo sabendo o que ia acontecer, ouvi-lo foi como uma facada. Ouvi o clique da porta ao se abrir. Prendi a respiração, depois um silêncio curto e a voz dele. Você está linda como sempre. E a dela, doce e familiar. Pensei que nunca conseguiríamos, Ricardo. Eu não podia vê-los do meu esconderijo, mas podia imaginá-los. Duas pessoas que confundiram desejo com amor, mentira com liberdade. Passaram-se vários minutos. Eu ouvia risadas, murmúrios, o som inconfundível de um beijo roubado. A câmera registrava tudo, fria e imparcial. Eu apenas observava do corredor, sentindo uma mistura de raiva e triunfo. Não era um show de ciúmes, era a confirmação do que eu sempre soube. De repente, ouvi a voz de Alice. E se ela descobrir? Não vai, ele disse. Ela está tão confiante, tão cega. Pobre Isabela, ela riu. Pobre não, ingênua, ele corrigiu. Aquelas duas palavras me atravessaram. Ingênua? Era curioso. Eles haviam confundido meu silêncio com fraqueza, minha calma com estupidez. Mas aquele erro seria a ruína deles. Fiquei encostada na parede. Minhas mãos suavam, mas não era de nervosismo. Era fúria contida, uma fúria antiga que agora encontrava sua vazão. Fiquei ali observando-os por mais de 10 minutos. Alice ria, ele a beijava e a câmera fiel guardava tudo. Às 10h30, ela se levantou para ir embora. Nos vemos esta noite, disse, ajeitando o cabelo em frente ao espelho. Eu te amo, ele sussurrou. Eu também. Ela fechou a porta e foi embora. Ele ficou lá dentro por mais alguns minutos, talvez repassando mentalmente o que acabara de fazer. Depois, saiu às pressas, como se temesse que alguém o visse. Esperei alguns minutos antes de entrar. O ar dentro da suíte estava denso, impregnado de perfume barato e culpa. Olhei para o espelho e encarei meu reflexo. Havia lágrimas contidas nos meus olhos, mas não as deixei cair. Aproximei-me do armário e parei a gravação. A câmera piscou uma vez e salvou o arquivo. Revisei o vídeo. Lá estavam ele e Alice, juntos, rindo, se tocando, mentindo. Eu tinha tudo o que precisava. Sentei-me na cama, segurando o celular. Por um momento, pensei em apagar tudo, em desistir e fingir que nada havia acontecido, mas não. Essa fase tinha acabado.
Enviei o vídeo diretamente para o meu e-mail, junto com as provas anteriores. Enquanto fazia isso, algo dentro de mim se quebrou, mas não de dor, de libertação. Foi como se, ao apertar enviar, eu também estivesse mandando para longe anos de humilhação. Guardei a câmera, fechei a mala e fui para o lobby. Eu precisava de ar. O mar estava azul intenso, o céu limpo. Caminhei pelo calçadão em passos lentos, sentindo o vento acariciar meu rosto. Pensei em Alice, em como havia sido fácil para ela roubar o que não era dela, mas também pensei em mim, em como permiti que outros conduzissem minha vida. Parei em frente ao horizonte e murmurei: chega! Essa frase foi um pacto comigo mesma. Eu não seria mais a mulher que espera por explicações. Eu não seria mais a esposa fiel que engole sua dignidade para sustentar um casamento vazio. A partir daquele momento, eu seria essa arquiteta da queda deles. Voltei ao hotel com um sorriso leve. Ele estava no bar, fingindo checar o celular. Aproximei-me com um sorriso amável. Já confirmou a reserva? Perguntei. Sim, ele respondeu, desviando o olhar. Tudo pronto. Acariciei o ombro dele. Perfeito, eu disse. Esta noite será inesquecível. Ele sorriu, sem saber quanta verdade havia em minhas palavras. Naquela tarde, tranquei-me no banheiro com meu notebook. Baixei os arquivos e os subi para uma nuvem privada. Depois, enviei o vídeo para 3 endereços. Um do chefe dele, outro de um amigo dele, aquele que sempre me olhava com compaixão, e mais um para o marido de Alice, Paulo Lins. Não havia mais volta e eu não a queria. Quando a noite caiu, vesti o mesmo vestido azul que ele tanto admirava. Olhei-me no espelho e respirei fundo. Eu não era uma mulher triste, era uma mulher livre. A Isabela que havia sentido medo naquela manhã não existia mais. A que desceria agora para o salão de jantar seria alguém nova, alguém que sabia que não é preciso uma arma para destruir quem te trai. Apenas a verdade na hora exata. E naquela noite, essa verdade já estava viajando por e-mail em direção aos seus destinos. Cada palavra, cada imagem, cada beijo proibido, tudo. Amanhã, o mundo inteiro saberia quem eles realmente eram, e quando a tempestade caísse sobre eles, eu já estaria longe, em silêncio, imparável. A manhã seguinte não trouxe paz. O mar continuava sereno, mas dentro de mim soprava uma tempestade que eu mal conseguia conter. Eu sabia que aquele dia marcaria um antes e um depois. Às 6 da manhã, eu já estava acordada, sentada perto da janela, observando as ondas baterem nas rochas. Meu marido dormia profundamente. Ele não tinha ideia de que, em questão de horas, toda a sua vida desmoronaria. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do meu relógio. Cada segundo me lembrava que o momento estava se aproximando. Eu não sentia medo, mas uma calma gelada. Uma calma que só sente quem decidiu não voltar atrás. Às 7h30, desci para tomar café sozinha. Ele ainda dormia, ou fingia que dormia. Não me importei. Servi-me de café e abri meu caderno. Escrevi uma única frase. Quem trai esquece que a verdade tem boa memória. Enquanto saboreava o primeiro gole, observei as mesas ao meu redor. Casais falando de amor, turistas rindo, famílias tirando fotos. Todos pareciam viver uma normalidade que não me pertencia mais. Eu, por outro lado, esperava o desmoronamento com a serenidade de quem já se despediu de tudo. Às 9h30, ele apareceu. Estava com o rosto cansado, os olhos um pouco inchados, mas tentava disfarçar. Bom dia, amor, disse, dando-me um beijo na bochecha. Bom dia, respondi com suavidade. Ele se sentou, pediu suco de laranja e falou de planos sem importância. O passeio de barco, o jantar de gala, a volta para casa. Eu o escutava em silêncio, estudando cada gesto. As mãos dele se moviam nervosas, os olhos evitavam os meus. A culpa tem uma linguagem que não precisa de palavras. Às 10 em ponto, o celular vibrou. Ele o pegou rapidamente, achando que eu não notava nada. Quem é? Perguntei. É o pessoal do hotel para confirmar o jantar. Respondeu sem me olhar. Assenti. Perfeito, não demore, eu disse com um sorriso tranquilo. Não vou demorar. Ele se levantou, pegou as chaves e saiu do salão de jantar. Eu contei mentalmente.
1, 2, 3, 4. No quinto passo, ele já falava ao telefone. Eu sabia o que ele estava dizendo, mesmo sem precisar escutar. Deixei minha xícara na mesa, levantei-me devagar e o segui. O hotel era um labirinto de corredores acarpetados, com espelhos dourados que devolviam reflexos tortos da realidade. Eu o vi parar em frente à suíte, olhar para os dois lados e abrir com cuidado. Ele entrou. A porta se fechou. Fiquei parada por alguns segundos. Podia sentir as pulsações nas minhas têmporas, como se meu corpo inteiro fosse um tambor. Respirei fundo, peguei a câmera na minha bolsa e caminhei até o final do corredor, onde podia ver a porta através de um espelho lateral. Eu não precisava de mais nada. A cena se repetia quase igual à do dia anterior, mas desta vez com algo diferente. Eu estava pronta para encerrar aquilo. Eram 10h20 quando vi Alice entrar. Ela usava um vestido branco e um chapéu que tentava cobrir o rosto, mas não conseguia esconder o seu andar. O mesmo andar que tantas vezes eu a vi ter na minha casa, cruzando minha sala com familiaridade. Desta vez, esse passo a levava direto para a ruína. Meu marido a recebeu com um sorriso largo, pegou a mão dela, beijou-a com a segurança de quem acha que tem o mundo sob controle. Eu não desviei o olhar. Cada gesto, cada palavra era uma confirmação. Eu os vi conversarem perto da janela. Ela ria. Ele se inclinava na direção dela. Pareciam dois adolescentes apaixonados, alheios ao peso das suas mentiras. O amor que sentiam não era paixão, era soberba. Aquela crença absurda de que as consequências só existem para os outros. Por alguns minutos, observei-os em silêncio. Em seguida, sem perder a compostura, peguei meu celular e abri meu e-mail. Verifiquei se o vídeo havia sido enviado. Tudo estava em curso. As cópias já estavam chegando aos seus destinatários. O chefe dele, a família dele e o marido de Alice. Só me restava esperar. E foi então que decidi fazer algo mais. Aproximei-me devagar, caminhando sem ruído até ficar em frente à porta. Não entrei, apenas bati 2 vezes. Silêncio. Depois, a voz dele. Isabela, é você? Não respondi. Apenas esperei. Ouvi o movimento lá dentro, desajeitado, nervoso. Quando a porta se abriu, encontrei os 2 rostos congelados no ar. Alice estava com a blusa desbotoada. Ele, com o olhar de quem acabou de ver um fantasma. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou com a voz esganiçada. Queria ver se o quarto era tão confortável quanto você dizia nas suas mensagens. Respondi com a voz serena. Alice empalideceu. Isabela, eu posso explicar. Não duvido, eu a interrompi. Mas não preciso te escutar. Você já fez tudo na frente da câmera. O olhar do meu marido se encheu de terror. Que câmera? Ele perguntou. A que você não soube ver, assim como não me viu a mim, respondi. Antes que ele pudesse reagir, meu celular vibrou com várias notificações. O chefe dele, o marido de Alice. As cópias haviam chegado. Olhei nos olhos dele e disse: Não tem mais volta. Isabela, por favor, ele gritou, se aproximando. Podemos conversar. Dei um passo para trás. Não temos mais nada para conversar. Eu te amo. Ele riu com amargura. Não, Ricardo, você se ama, e nem sequer faz isso direito. Alice começou a chorar. Isabela, não faça isso. Meu marido, minha família... Então você deveria ter pensado nisso antes de trair quem te abriu a porta da casa. Por um instante, o silêncio preencheu o quarto. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado. Eu olhava para eles e me sentia estranhamente em paz. Não havia gritos nem lágrimas, apenas justiça, fria, limpa, inevitável. Não se preocupem, eu disse, finalmente. Não pretendo ficar para ver o desastre. Eu só vim me despedir. Peguei minhas coisas, caminhei até a porta e acrescentei. E não tentem apagar nada, já está na nuvem. Fechei a porta atrás de mim sem olhar para trás. O corredor pareceu longo, mas meus passos estavam firmes. A cada metro, sentia o peso cair dos meus ombros. Ao chegar ao elevador, apertei o botão do lobby e observei meu reflexo no espelho. Não via raiva nem tristeza, apenas determinação. Quando as portas do elevador se abriram, o caos já havia começado. No saguão, um homem gritava ao telefone.
O marido de Alice, Paulo Lins, segurava o celular com o vídeo sendo reproduzido na tela. Os olhares dos hóspedes se fixavam nele. Alguns segundos depois, vi meu marido descer correndo as escadas, seguido por Alice. O rosto dele estava desfigurado, os olhos procurando uma saída que já não existia. Paulo avançou sobre ele, bateu nele, gritou: "Com a minha mulher, seu desgraçado, no hotel, na minha cara!" A cena era caótica, dilacerante. E, no entanto, eu sentia uma serenidade absoluta. Era o final que eles haviam escrito. E eu apenas deixei que se concretizasse. Afastei-me devagar, enquanto os funcionários tentavam separá-los. O som dos gritos se esvaía atrás de mim. Lá fora, o mar continuava o mesmo. O vento cheirava a liberdade. Naquela manhã, o hotel se tornou a ruína deles e eu, finalmente, me tornei minha própria salvação. Naquela mesma tarde, enquanto o caos continuava a se espalhar pelo hotel, tranquei-me na minha suíte. Lá fora, ouviam-se passos apressados, murmúrios, telefones tocando. O boato havia crescido como fogo entre as cortinas. A gravação já estava circulando nos celulares de meio mundo. E eu apenas observava em silêncio. Não sentia culpa, sentia justiça. Liguei a televisão. Nas notícias locais, o nome do meu marido já era mencionado junto à palavra escândalo. Uma das câmeras de segurança do hotel havia capturado a briga no saguão. As imagens se repetiam incessantemente. Ele tentando fugir, o marido de Alice batendo nele, as pessoas filmando com seus celulares. Tudo o que ele tentou esconder por anos agora era exposto sem filtros para todos. E eu apenas respirava. Servi-me de uma taça de vinho e sentei-me em frente à janela. O mar estava tranquilo, como se o mundo não estivesse acabando lá embaixo. Por um instante, perguntei-me se eu tinha ido longe demais, mas logo me lembrei do riso zombeteiro dela, das noites de desprezo, das promessas vazias. Não, eu não tinha ido longe, apenas tinha chegado onde devia. Enquanto o sol se punha, abri o laptop e verifiquei meu e-mail. Dezenas de novas notificações, mensagens reencaminhadas, capturas de tela, manchetes. Cada clique era uma confirmação de que tudo havia funcionado. Entre os e-mails havia um de Alice. Dizia apenas: "Por favor, apague. Minha família viu. Meu filho está chorando. Não faça isso conosco." Li 3 vezes. Não respondi. Em outro tempo, eu teria sentido pena, teria querido perdoar, mas não mais. Não se pode pedir compaixão a quem nunca a teve com você. O e-mail seguinte era do meu marido. "Isabela, vamos conversar. Tudo isso pode ser resolvido. Foi um erro, um momento de fraqueza. Por favor, não destrua tudo o que construímos." Sorri. Ele falava em erro como se fosse um tropeço, mas a traição dele não foi um acidente, foi uma decisão repetida por anos. E as decisões, cedo ou tarde, cobram seu preço. Desliguei o computador e peguei o celular. Havia dezenas de chamadas perdidas. Nenhuma delas valia a pena. O silêncio, mais uma vez, era a minha melhor resposta. Deitei-me na cama e fechei os olhos. Por anos, a voz dele foi o meu ruído constante. Agora, pela primeira vez, o silêncio soava como liberdade. Não sei por quanto tempo dormi, mas quando acordei, já era noite. O celular continuava vibrando. Desta vez, atendi. Era ele. "Isabela!" A voz dele soava embargada, desesperada. "Sim, por favor, precisamos conversar. Não temos nada para dizer um ao outro. Você está me destruindo!" "Não, Ricardo, você se destruiu sozinho. Eu apenas acendi a luz." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Por que você fez isso?" Ele perguntou, finalmente. "Porque eu precisava ver o quanto você valia sem as suas mentiras." "E agora, o que você vai fazer?" "Celebrar, não viver." Desliguei sem esperar resposta. Na manhã seguinte, desci para o salão de café do hotel. Os olhares me seguiam, alguns com compaixão, outros com curiosidade. Eu não me importava. Pedi um café e observei os funcionários falando em voz baixa. Uma mulher se aproximou e sussurrou: "A senhora é incrível. Nem todas teriam a sua coragem." Eu mal sorri. Coragem não era o que me sobrava, era dignidade, e essa eles não tirariam mais de mim. Enquanto tomava café, vi Ricardo passar. Ele usava óculos escuros e tinha o rosto inchado, como se não tivesse dormido.
Ele parou por um instante, tentando cruzar o meu olhar. Eu continuei a mexer meu café. Ele não existia mais para mim. Naquela tarde, recebi uma mensagem do marido de Alice. Dizia apenas: "Obrigado por abrir meus olhos. Lamento que sua dor tenha sido necessária para que eu visse a verdade." Fiquei olhando para aquelas palavras. Não eram consolo, mas eram justiça poética. Em uma única frase, estava resumido tudo o que havia acontecido. Minha dor foi a lanterna que iluminou as mentiras de todos. Guardei o celular. Percebi que pela primeira vez em muito tempo respirava sem ansiedade. Eu não devia explicações, não devia desculpas. Eu só devia a mim mesma. À noite, antes de arrumar minhas coisas, liguei a câmera uma última vez. Gravei a mim mesma, olhando diretamente para a minha lente. Não para ele, nem para Alice, mas para mim. Eu disse: "Eu não sou a mulher que traíram. Eu sou a mulher que sobreviveu. E isso, por si só, já é vingança suficiente." Desliguei o dispositivo e guardei tudo. Deixei o hotel sem olhar para trás. Lá fora, o vento estava fresco. O céu limpo. Entrei no táxi e, enquanto nos afastávamos, olhei pela janela uma última vez. O prédio diminuía ao longe até desaparecer. Senti uma mistura de alívio e tristeza, mas, mais do que tudo, senti paz. Quando cheguei em casa, encontrei a porta entreaberta. Era ele, sentado no sofá com os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto afundado nas mãos. O homem que um dia foi meu refúgio agora era apenas um espectro. "O que você está fazendo aqui?" perguntei. "Esperando por você. Você não deveria." "Isabela, perdi tudo", ele disse com a voz trêmula. "O emprego, os amigos. Alice tentou tirar a própria vida. E você espera que eu sinta pena? Não, eu só queria que você soubesse que eu te amo." "Não, o que você ama é a comodidade que eu te dava." "Por favor", ele murmurou. "Podemos começar de novo?" Aproximei-me devagar, olhei-o nos olhos. Havia medo ali e algo mais, um vazio. "Ricardo", eu disse, "não tem mais volta. Você mentiu tanto para si mesmo que já não sabe quem é. E eu, finalmente, descobri quem sou sem você." Virei-me, caminhei até a porta e acrescentei sem olhar para trás. Desta vez, o adeus não dói. Dói ter demorado tanto para dizê-lo. Saí. O som da porta ao se fechar foi talvez o mais libertador da minha vida. Naquela noite, sentei-me na varanda de casa com uma xícara de chá. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio bom, não o da submissão, mas o da liberdade. Olhei para as estrelas e me lembrei de algo que minha mãe costumava dizer: "Mulheres fortes não gritam, elas agem." Sorri, porque no final foi exatamente isso que eu fiz. A notícia estourou como uma bomba, não em casa nem no bairro, mas no país inteiro. Meu marido, o empresário honrado, o homem de sorriso impecável e discursos de família, agora aparecia em todas as manchetes. Executivo traído pela própria ambição. Vídeo íntimo expõe romance com esposa de colega. Assisti aos telejornais sem mover um músculo. Cada palavra era uma confirmação. Por anos, vivi sob a sombra dele, ouvindo as pessoas o chamarem de exemplo de integridade, enquanto eu era apenas a esposa silenciosa que sempre o acompanha. Agora, o silêncio dele era o meu, e a ruína dele também. Os jornalistas acamparam em frente ao seu escritório. As câmeras seguiam cada movimento. As redes sociais ferviam. Os funcionários se afastavam quando ele chegava e seus sócios, que antes o chamavam de amigo, pararam de atender. Uma semana depois, o conselho o destituiu do cargo. Lembro-me da ligação. "Isabela", ele disse com a voz embargada, "me demitiram." "Eu lamento", respondi sem emoção. "Você lamenta de verdade?" "Não", eu disse com franqueza. Eu esperava por isso. Houve um longo silêncio do outro lado. Depois, só ouvi o choro. Não o choro do homem arrependido, mas o do que compreende tarde demais que todo o seu poder era uma ilusão. Alice, por sua vez, desapareceu da cidade. O marido dela a deixou. A filha se mudou com os avós. Ela tentou me ligar várias vezes. Nunca me atendi. Uma noite, deixou uma mensagem de voz. "Isabela, você não sabe o quanto eu me arrependo. Eu não sei o que me deu. Juro que nunca quis te machucar.
Desliguei o celular. O arrependimento não limpa as mãos manchadas, apenas as tinge de lágrimas. Apesar de tudo, eu não sentia prazer. Não desfrutava do escândalo nem da queda. Era algo mais frio, mais profundo, uma sensação de equilíbrio, como se, finalmente, o universo tivesse ajustado a balança. Mas com essa calma, veio algo novo, o vazio. Porque a vingança, mesmo que justa, nem sempre deixa satisfação. Deixa silêncio. E o silêncio, quando não há mais ódio para alimentá-lo, se transforma em reflexão. Comecei a me perguntar em que momento minha vida havia se resumido a esperar por justiça. Eu havia dedicado anos a sobreviver ao desprezo dele, ao controle dele disfarçado de carinho, ao egoísmo dele de homem que se achava Deus. E agora que tudo havia terminado, quem era eu? Uma mulher livre, sim, mas também uma mulher sozinha. Um dia, ao sair de casa, uma vizinha se aproximou. Isabela, posso te dizer uma coisa? Perguntou com um tom cúmplice. Claro. Você fez o que muitas de nós gostaríamos de ter a coragem de fazer. Não foi coragem, eu respondi. Foi cansaço. Ela sorriu com tristeza. E eu soube que, embora a minha história escandalizasse muitos, no fundo ela representava todas as mulheres que um dia tiveram que engolir a traição em silêncio. O telefone tocou novamente uma noite. Era ele, mais uma vez. Isabela? Ele sussurrou. Eu não tenho mais ninguém, tiraram tudo de mim. Isso acontece quando a gente não cuida do que tem. Eu preciso de você. Não, você precisa de redenção. E eu não sou quem pode te dar isso. Você vai me deixar assim, destruído? Eu não estou te deixando destruído, Ricardo. Estou te deixando responsável. E desliguei. Ele não ligou mais. Os dias se passaram. O escândalo começou a esfriar, mas as consequências continuaram a arder. A empresa dele faliu, as amizades se dissolveram, o nome dele se tornou sinônimo de vergonha. E eu continuei a caminhar sem olhar para trás. As pessoas me olhavam diferente, com respeito, e isso era novo. Depois de décadas sendo invisível, eu havia recuperado meu reflexo. Uma tarde, recebi uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma folha com uma frase escrita à mão. Obrigado por me mostrar que até os monstros podem cair. Eu nunca soube quem a enviou. Talvez alguma mulher que viveu algo parecido, ou talvez alguém que simplesmente entendeu. Guardei aquela nota entre as páginas do meu diário. Às vezes me perguntam se eu me arrependo e eu respondo que não, porque o que eu fiz não foi vingança, foi libertação. Por anos eu fui prisioneira de uma mentira, de uma imagem, de uma rotina onde minha voz não importava. Quando descobri a verdade, não apenas o expus, eu me devolvi a mim mesma. Naquela noite, saí para caminhar na orla. O ar estava fresco, o céu limpo. Fechei os olhos e deixei o vento bagunçar a minha alma. Pensei em tudo o que havia perdido. Um casamento, uma amiga, uma vida inteira de aparências, mas também no que havia ganhado. Meu nome, minha voz, a minha paz. Porque quando uma mulher se liberta do medo, ninguém mais consegue dominá-la. Olhei para o horizonte e prometi a mim mesma que não voltaria a amar por necessidade, mas por escolha. E se um dia alguém me perguntasse como é trair, eu responderia: eu não sei, mas sei como é me perdoar por ter permitido isso por tanto tempo. Dizem que depois do fogo sempre vem o silêncio, mas ninguém te avisa o quão profundo ele pode ser. Passaram-se vários meses desde aquela tempestade, e o mundo parecia ter se esquecido do escândalo. As manchetes mudaram, as pessoas encontraram novos dramas para comentar, mas eu continuava aprendendo a viver entre as cinzas. Não as da dor, mas as do costume, daquela vida que um dia girou em torno de um homem que eu confundi com amor. Lembro-me do primeiro amanhecer depois de tudo. O sol entrou pela janela da minha casa, pintando as paredes com tons dourados. Naquele dia, eu não tinha pressa. Não precisava preparar cafés da manhã, nem passar camisas, nem fingir sorrisos. Eu apenas servi meu café e o bebi lentamente, como se estivesse saboreando minha liberdade pela primeira vez. Olhei em volta. A casa estava vazia, sim, mas também limpa de mentiras. O ar cheirava diferente, era meu. Naquela manhã, entendi que a solidão nem sempre é um castigo. Às vezes, é o primeiro ato de amor próprio. Aos poucos, comecei a reconstruir minha rotina.
Voltei a ler, a pintar, a cuidar das minhas plantas. Recuperei o tempo que havia dado a alguém e que nunca o mereceu. Cada flor que brotava no meu jardim era um lembrete de que a vida continua, mesmo depois de ser arrancada pela raiz. E então, algo que eu não esperava aconteceu. Comecei a me perdoar. Não por tê-lo exposto, não pela vingança, mas por ter ficado em silêncio por tanto tempo. Por ter me convencido de que a paciência era uma virtude, quando na verdade era medo. Medo de ficar sozinha, medo de começar de novo, medo de aceitar que havia amado um homem que não sabia amar. Perdoar a mim mesma foi mais difícil do que perdoá-lo, mas eu o fiz, e com cada lágrima que deixei cair, algo dentro de mim se libertou. Um dia, enquanto caminhava no parque, cruzei com um casal de idosos. Ele segurava a mão dela com ternura, como se o tempo não tivesse passado. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti inveja. Eu sorri porque entendi que o amor verdadeiro não se busca. Ele se constrói quando duas almas sabem cuidar uma da outra. E se você não o encontra fora, pode construí-lo dentro de si. Eu me tornei minha própria companhia, meu próprio refúgio. Tempos depois, soube por terceiros que Ricardo havia deixado a cidade. Ele vive sozinho em um apartamento pequeno, sem família nem trabalho. Dizem que envelheceu de repente, que mal sai. Isso não me alegra, nem me dói, apenas me lembra que cada um colhe o que planta. E ele, por anos, plantou mentiras. Às vezes penso em ligar para ele, não para reabrir feridas, mas para fechar o ciclo. Mas depois entendo que há silêncios que falam mais do que qualquer despedida. Meu silêncio foi a minha resposta, e nesse silêncio encontrei a paz. Uma noite, enquanto organizava minhas coisas, encontrei a câmera com a qual gravei tudo. Peguei-a nas mãos. Não era mais um símbolo de vingança, mas de renascimento. Tinha sido minha arma, meu escudo e minha voz. Por um momento pensei em apagar tudo, mas decidi guardar. Não como prova do que eles fizeram, mas como lembrete do que eu fui capaz de fazer por mim mesma. Ao cabo de alguns meses, abri um pequeno ateliê na minha casa, Histórias que Curam. Ali, mulheres de todas as idades vinham contar sua dor, sua raiva, suas traições. Eu lhes ensinei o que levei uma vida inteira para aprender. Não espere que alguém te salve. Ninguém vai te resgatar, mas você pode fazer isso. A voz que você mais precisa ouvir é a sua. Cada vez que uma delas sorria, entre lágrimas, eu sentia que o ciclo se fechava um pouco mais. Minha história, nascida da dor, transformava-se em ponte para outras. Uma tarde, enquanto terminávamos uma sessão, uma jovem me perguntou: Dona Isabela, a senhora se apaixonou de novo alguma vez? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Olhei pela janela, onde o sol começava a cair, e respondi: sim, por mim mesma. Ela sorriu e eu soube que ela havia entendido. Às vezes, a vida te tira tudo e você pensa que é o fim, mas o que ela realmente faz é te dar a oportunidade de recomeçar sem máscaras. Não importa o quanto doa perder o que você achava que era amor. O verdadeiro amor, aquele que não trai, não mente e não humilha, começa quando você decide não mentir mais para si mesma. Essa foi a minha lição, meu castigo e meu renascimento. Hoje tenho 63 anos. Caminho devagar, mas sem medo. Já não me preocupo se alguém me ama. Eu me amo o suficiente. Já não busco justiça, porque a própria vida se encarrega de equilibrar as contas. Quando me perguntam como eu sobrevivi a tanta traição, eu apenas respondo: aprendi a deixar o fogo me queimar para poder me tornar cinzas, e de lá, voltar a ser luz. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história, com carinho.